Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no meu canal. Aproveitem para se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Não se esqueçam de deixar um like, comentar, compartilhar. Meu nome é Márcia e a aula de hoje é sobre morangos. Eu vou ensinar para vocês esse morango, lindo morango aqui. Vocês vão ver que não é difícil, é muito fácil. Eu vou começar usando o amarelo ouro. No decorrer do vídeo, eu vou dizendo as cores que eu estou usando, tá? Eu vou usar amarelo ouro nessa parte aqui de cima do morango. Estou usando aqui o pincel número 12, porque a área que eu vou pintar é um pouco grande, então eu vou usar um pincel um pouquinho maior. Então, eu vou passar aqui o amarelo ouro nessa parte de cima, respeitando aqui as folhas do morango, tá? Não precisa usar o amarelo ouro no morango todo, somente nessa parte aqui de cima, que fica próxima às folhas. Pode usar o amarelo ouro para preencher o tecido. Bastante tinta. Essa parte aqui também, de cima, deixando somente a parte da folha sem a tinta. Agora eu vou pegar o vermelho, que é o vermelho tomate, e vou vir ao contrário, de baixo para cima, colocando bastante tinta no pincel e passando, preenchendo o tecido todo. É o contrário do que eu usei ali do amarelo. O amarelo eu comecei de cima para baixo e agora o vermelho eu tô passando de baixo para cima, para até chegar no amarelo. Pode colocar bastante tinta no pincel e ir preenchendo. Até chegar aqui na parte amarela, onde eu vou mesclar o amarelo com o vermelho. Aqui nessa parte amarela, eu venho mesclando sem cobrir totalmente. Para ficar um pouco o amarelo de baixo aparecendo um pouco. Aqui embaixo é o vermelho. E ali em cima eu vou deixar sobrar um pouquinho de amarelo, sem cobrir. Agora aqui, quando eu chegar perto do amarelo, o que que a gente faz? Mistura um pouquinho, mescla aqui um pouquinho com amarelo, deixando aparecer um pouco, sem cobrir totalmente. Aqui, ó, sem cobrir ele totalmente, ele vai ficar aparecendo o fundinho dele aqui amarelo. Eu posso até vir com um pouquinho mais de amarelo e passar aqui por cima, para ele ficar, dar esse tom aqui, amarelado, dessa parte de cima aqui do morango. Quando secar, a tinta secar, ele vai dar o efeito. Aqui, amarelo também. Mas só nessa parte de cima do morango, tá?
aqui eu mesclo bem, faço essa mistura aqui das tintas. E agora eu vou usar o púrpura, também aqui na parte de baixo, no mesmo pincel. Não precisa lavar o pincel, mas eu venho cobrindo aqui na parte de baixo com a tinta púrpura, principalmente aqui nessa parte de baixo, para dar o desenho do morango, o formato do morango. Não precisa ir até a parte amarela. Pode até contornar aqui um pouco, mas não precisa cobrir onde tem o amarelo, não. Vem aqui só para fazer o contorno do morango, mas respeita essa parte mais clara dele. Deixando a parte mais escura só na parte de baixo, mesclando bem. Agora que já tá bem mesclado vermelho, púrpura, eu vou vir com um pincel um pouco menor para fazer a sementinha do morango, tá? Aí eu vou usar o sépia, o pincel vai ser um menor, vai ser o número 2, lixado. E eu vou vir somente assim, ó, de lado, nesse sentido. E fazendo as sementinhas bem espalhadas. Bem espalhadas aqui no morango todo. Com a tinta sépia. Vou pegar aqui o pincel número 0 e o amarelo limão para fazer a luz das sementinhas, somente um lado, na lateral das sementes. Não é no meio, é do lado, aqui, em todas elas. Algumas vão ficar com um pouquinho mais, outras menos. Também vai ter um efeito quando secar. Repare que umas sementes estão maiores, outras estão menores, né? Aqui embaixo. Agora a gente pode pegar também, para dar um pouquinho de luz no morango. A gente vai fazer esse efeito aqui, ó. Vai pegar a tinta branca. Tinta branca, vai colocar um pouquinho no pincel, pode ser esse pincel menor também aqui, que é o número 8. Um pouquinho só de tinta de um lado só. E dá umas batidinhas aqui, ó, em volta, só desse lado aqui, porque é onde é o lado da luz do morango. Em volta de algumas sementes. Para dar esse efeito da luz. Como aqui o morango está viradinho aqui para esse lado de cima, eu tô preferindo fazer a luz desse lado aqui. Com branco, assim, bem pouquinho de tinta. Em volta das sementes. Algumas sementes só. Umas leves batidinhas, sem muito excesso, sem esfumaçar, só bater
e espalhar. Aqui, já tá bom. Dependendo do lado que o morango tá virado, a gente escolhe o lado da luz. Então agora eu vou fazer as folhas. Vou usar o verde folha. Eu vou pegar o verde folha e vou passar na superfície toda. Vou cobrir totalmente. Pode colocar bastante tinta aqui, cobrir bem. Para somente depois a gente vai dar o efeito da luz e da sombra. Cobre toda. Esses morangos, eles ficam muito bonitos quando são pintados em panos de prato, em jogos de cozinha. Fica muito bonito. E as pessoas gostam muito. Tem muito pedido de morango. É bom para obter uma renda extra também. Quem quer obter uma renda extra, é uma ótima opção. As frutas, em geral, elas são ótimas para cozinha, para pintar jogos de cozinha. Toda verde folha nela toda. Já tá coberto. Agora eu vou usar o verde pinheiro. Aqui foi verde folha, agora eu vou usar o verde pinheiro para fazer a parte mais escura da folha, das folhas. Aqui o verde pinheiro de um lado só do pincel. Primeiro eu vou fazer aqui esse fundinho do cabo, para escurecer aqui. Vou puxar também o cabo aqui para cima, com a tinta também, só de um lado do pincel, do lado de fora. Só de um lado. Aqui eu escureço um pouco. E agora eu vou fazer as divisórias também. Aqui um lado com o verde pinheiro. Esse lado aqui, eu tô escolhendo o lado de baixo. Só um lado. Aqui também só um lado. A tinta só de um lado do pincel. Jogando pra dentro. Escolhe um lado, puxa e esfumaça aqui, pra dentro da folha. Aqui é a mesma coisa. Sempre alternando o lado contrário. Agora eu vou usar a tinta branca para fazer a luz. Pode ser com o mesmo pincel, eu só limpei num paninho. E eu venho com a tinta também aqui de um lado só. Aí agora vai ser o contrário. Eu usei o verde pinheiro do lado de cá, agora eu vou usar o branco do lado contrário. Assim, contornando, para fazer a luz. Esfumaça um pouquinho. Aqui também. O lado que eu usei o verde pinheiro, vou usar o branco do lado contrário.
Contorna e puxa um pouquinho para dentro. Contorna aqui. E esfumaça. Contorna, vem contornando aqui e esfumaçando um pouquinho para dentro, sem muito excesso. Somente para fazer a luz da folha. Aqui também, contornando. E esfumaçando. Esfumaçando. Aqui a mesma coisa. Contorna. E esfumaça um pouco para dentro. Que contorna aqui. E é a última folha. Esfumaça um pouquinho. Agora a gente vem aqui olhando se precisa de mais um pouco. Pode pegar o pincel. Eu vou pegar aqui o pincel número 0. Só para fazer esses acabamentos. Aqui, ó. Uma pontinha da folha. Aqui também a pontinha da folha. Aqui também uma pontinha. Todos eles eu faço esse acabamento. Reforço aqui também no cabo, embaixo. Para dar a profundidade com um verde folha. São acabamentos. O morango está pronto. E eu vou deixar o risco na minha rede social. Eu vou colocar as redes sociais aqui na descrição do vídeo. As cores, o guia de cores e a rede social onde eu vou deixar os riscos. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, de dar um like, comentar, compartilhar. Vocês podem comentar se gostaram, podem dar sugestão também de pintura que eu tento sempre fazer, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.